E se a nossa civilização não tivesse nascido da razão, mas de um crime esquecido? É uma ideia forte, né? Bom, nessa análise, a gente vai conectar 4 pensadores gigantes, Freud, Hobbes, Marx e Lacan, para desvendar uma história de origem bem radical, a nossa. Vamos explorar como a nossa relação com a lei, com a autoridade e até com a repressão pode ter raízes num trauma coletivo antigo. Para começar, vamos pensar numa coisa que todo mundo já se perguntou em algum momento. Por que uma pessoa super calma pode se tornar agressiva ou eufórica no meio de uma massa? O que será que acontece com a nossa identidade quando a gente se dissolve num grupo? É essa charada que vai guiar a nossa conversa. E olha, não somos os primeiros a pensar nisso não. O próprio Freud, citando Le Bon, já destacava que esse é um quebra-cabeça antigo. E a psicanálise não só reconhece esse mistério, como também propõe uma resposta bem audaciosa sobre as origens mais profundas disso tudo. Ok, vamos mergulhar a fundo nisso agora. A explicação de Freud não é uma teoria social qualquer. É quase uma narrativa mítica, sabe? Uma tragédia grega sobre o amanhecer da sociedade humana. A tese central de Freud é chocante. Basicamente, toda a nossa estrutura social, nossas leis, nossa moralidade, tudo isso seria construído sobre a fundação de um evento traumático que foi esquecido. É como se fosse uma espécie de pecado original laico, um crime que todos nós herdamos sem nem saber. E no centro desse mito tem uma figura assim, formidável, o pai primordial. Ele não era só um líder, ele era quase um super-homem que monopolizava todo o prazer e todo o poder, forçando os filhos a viverem na submissão e na abstinência. A energia que está no coração desse conflito é o que Freud chama de libido, o nosso instinto de vida. Como o pai proibia a satisfação direta, essa energia teve que ser desviada. Então, em vez de competirem, os filhos acabaram desenvolvendo laços de afeto e lealdade entre si e com o próprio tirano. Essa frustração compartilhada, paradoxalmente, foi o que uniu o primeiro grupo. Isso nos leva direto para o evento cataclísmico da história. O ato que mudou absolutamente tudo e que deu origem ao que a gente conhece hoje como sociedade. A sequência é uma tragédia pura. A tirania gera rebelião, os filhos se unem, matam o pai e, num ato simbólico para absorver o poder dele, o que Freud chamou de identificação canibalística, eles o devoram. Só que o alívio não dura. O que vem depois é uma culpa avassaladora. E para evitar que um novo tirano surgisse entre eles, eles mesmos criam as primeiras proibições. O tabu do incesto e a proibição do assassinato. Ou seja, a moralidade nasce do medo que eles tinham de si mesmos. Então, o ponto crucial é este. Não foi só um assassinato. Foi o evento que criou a própria necessidade de ter estruturas sociais. A religião surge para aplacar a culpa, através da adoração de um pai simbólico, a moralidade para impedir que o crime se repita e o Estado para administrar a lei em nome desse pai morto. Agora, vamos ver como o legado desse crime continua a estruturar a sociedade até hoje, passando do poder bruto de uma pessoa para o poder simbólico da lei. Esse slide aqui ilustra a transformação de um jeito brilhante. A gente sai do domínio arbitrário de um pai real e vai para o domínio impessoal da lei. A autoridade passa a ser simbólica. A violência é contida porque a gente renuncia aos nossos próprios instintos. E, acima de tudo, a culpa se torna a fundação invisível da nossa ordem social. E é aqui que a história de Freud encontra um parceiro perfeito na filosofia política. Thomas Hobbes, séculos antes, descreveu uma lógica muito parecida para a origem do Estado. Para Hobbes, sem um poder central, a vida seria um caos, uma guerra de todos contra todos. E aí, o que a gente faz? A gente consente em entregar nossa liberdade para uma autoridade absoluta, o Leviatã. E aqui está a convergência incrível com Freud. A autoridade nasce do trauma e do medo. A repressão não é só algo imposto de fora, é algo que a gente deseja para nos proteger de nós mesmos. Vamos agora trazer toda essa narrativa ancestral para o nosso presente. Como é que esse padrão de trauma, culpa e submissão se repete na vida econômica e psicológica moderna? Karl Marx nos dá uma peça-chave para isso, o conceito de alienação. Aqui, o trauma não é um assassinato mítico, mas a exploração do dia a dia. O trabalhador entrega sua força de trabalho, o produto da sua criatividade e aceita um sistema que o domina. É, de certa forma, a versão material da culpa freudiana. A analogia é poderosa.
O filho, movido pela culpa, internaliza a lei do pai que morreu. O trabalhador, movido pela necessidade, internaliza a lógica do capital. Nos dois casos, o que a gente vê é uma forma de submissão que se torna tão normal, tão cotidiana, que a gente nem percebe mais. E é Jacques Lacan quem vai amarrar tudo isso. Para Lacan, o assassinato do pai nem precisa ter sido um evento histórico real. Ele funciona como uma fantasia fundamental, uma espécie de presença espectral que organiza silenciosamente toda a nossa realidade psíquica e social. Lacan leva essa ideia a um outro nível. A lei que nos governa não é externa, é o nome do pai, uma estrutura simbólica que a gente internaliza para pertencer à cultura. O preço de pertencer é aceitar uma perda fundamental, o que ele chama de castração simbólica. A gente renuncia a um gozo absoluto. E aqui vem a parte mais chocante. Lacan argumenta que a gente encontra um tipo de prazer paradoxal, que ele chama de gozo, justamente nessa submissão à lei. A alienação para ele não é um erro no sistema. Ela é o sistema que nos torna humanos. Então, no fim dessa jornada, o que a gente pode concluir? Juntando esses 4 pensadores, emerge uma tese única e muito poderosa sobre a condição humana. Esse quadro resume bem a nossa jornada. A gente viu como Freud revelou o crime fundador que foi reprimido, como Hobbes nos mostrou nossa renúncia voluntária à liberdade em troca de segurança, como Marx expôs a forma como essa submissão aparece na nossa alienação econômica de todo dia, e, finalmente, como Lacan desvendou a estrutura psíquica que nos faz desejar e até ter uma satisfação na nossa própria servidão. O pecado original, então, é a própria condição humana. Somos, fundamentalmente, seres marcados por uma perda, por uma ferida. E nós construímos civilizações inteiras para administrar essa ferida, buscando proteção na autoridade, buscando sentido na lei e, paradoxalmente, encontrando uma forma de satisfação na nossa própria renúncia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem inquietante. Se essa estrutura traumática está tão enraizada em tudo que a gente é, na nossa psicologia, na política, na economia, o que significa de verdade lutar por liberdade? Será que é possível criar novas formas de vida que não sejam só uma repetição desse antigo drama? A resposta, bom, essa fica para a reflexão de cada um.